Salve família, Gabriel aqui do AF e hoje eu vou estar falando sobre esse tênis aqui. É um tênis que divide muitas opiniões aí, mas eu vou estar falando um pouquinho dele, sobre a história dele, que é uma história bem da hora, e vou estar falando um pouquinho sobre a minha experiência de uso. Então acompanha que tem muita coisa da hora no vídeo de hoje, demorou? Bom, então esse é o Dunk Bay. É um dunk que ficou bem alto aí nesses últimos tempos. E já adianto que para mim é o lançamento do ano. Né? Ele foi lançado lá fora primeiro no ano passado, mas aqui no Brasil ele foi lançado, se eu não me engano, dia 13 de janeiro. E nas datas do Brasil, para mim, é um dos tênis do ano com certeza, pela história que ele se remete. O visual dele é um visual bem diferente, como vocês podem ver. Ele tem esses cortes que eu vou estar falando um pouco mais sobre a história desses cortes e do porquê deles, mas as cores do tênis elas remetem totalmente ao site eBay, né? Que é um site totalmente popular lá fora e até aqui no Brasil, mas o visual do tênis é esse. Pra mim, me agrada demais e, como eu já disse, é um dos tênis do ano com certeza. Oi, para falar da história desse tênis, a gente tem que voltar lá atrás, lá nos anos 2000 a 2003, que foi onde surgiu o Dunk Bay, o original, em parceria com o Sandy Bodecker. Sandy Bodecker, que foi o cara que criou a divisão SB dentro da Nike. Então todos os tênis que existem hoje dentro da Nike SB, por exemplo, os próprios Dunks SB, os próprios Blazer e por aí vai, são frutos dessa criação feita por ele lá atrás. E a Nike fez uma colaboração com ele para criar um tênis, para fazer um leilão na instituição de caridade dele, que é a Bodecker Foundation, e onde eles fizeram um Dunk Bay, né, como vocês podem ver. E dentro desse tênis, na verdade, ele não possuía esses cortes, ele era um tênis completamente normal, vamos falar assim, sem esses cortes nem nada. Então, em 2003 aconteceu esse leilão e o tênis em 2003 ele foi leiloado a $30 mil naquela época. E, para ser um tênis naquela época, esse valor foi exorbitante e a gente pode falar que foi o primeiro tênis a ter esse valor gigantesco dentro do mercado de sneakers, né? Então, genial. Só que a história não para por aí, né? Eles, como foram bem espertos, os samples que eles desenvolveram, samples, para quem não sabe, são os protótipos dos tênis. Na época foram alguns protótipos, eu não lembro de cabeça quantos protótipos foram. Eles destruíram de qual forma? Eles cortaram os tênis da mesma forma que a gente está aqui, e eu vou mostrar com mais detalhes em outra parte do tênis que também é absurda, para realmente fazer com que o tênis fosse um de um, só existisse um par desse no mundo. E eles conseguiram. Existe um par só dele, do tênis completo, e existem boatos de que o próprio cara que tinha ganhado o leilão de $30 mil tinha sido o próprio Sandy Bodecker. Então, mas isso é uma história da conspiração, ninguém nunca provou isso, mas é muito interessante. E essa história, para mim e para muita gente que acompanha a história dos dunks, é a maior história de todos os dunks já criados. Então, não tem nem o que falar, absurdo. E como eu já disse, esses cortes ficaram eternizados dentro dessa história. E a Nike, o ano passado, um pouquinho, acho que no meio do ano passado, surgiram as primeiras imagens desse tênis, e foi onde a galera começou a criticar muito, porque quando surgiram os primeiros rumores de que o tênis voltaria, a galera não acreditava, não imaginava de que os cortes iriam ser feitos dessa forma. Eu, sinceramente, achei genial, remete totalmente ao que foi a história do tênis lá em 2003, mas muita gente não gostou, tanto que é um tênis que não se popularizou muito em termos de valor dentro do mercado de resell, mas para quem gosta mesmo, a galera pegou, mesmo para deixar de decoração. É um puta tênis de decoração, e como vocês podem ver, o meu tá surrado. Eu fiz questão de
de usar mesmo ele. Eu tô usando ele desde que eu peguei, desde o dia do lançamento. E, pô, é um baita de um tênis. A galera tava comentando até sobre a questão de conforto dentro dessas partes plásticas, porque esses cortes aqui, eles possuem um plástico, é um plástico isso, e a galera tava comentando um pouco sobre se é confortável ou não. E é um tênis que eu aconselho quem usa, por exemplo, 42, pegar um tênis 41. Pela falta de estofamento mesmo dentro do tênis, mas eu acredito que pelo menos no meu caso, eu não senti muita diferença dentro dos modelos antigos em questão de conforto. Eu não senti isso. A única coisa que pega um pouco é a questão de, dependendo da quantidade de tempo que você usa ele começa, seu pé natural, ele começa a transpirar e começa a aparecer um pouquinho de água dentro desses plásticos. Para uma galera não é tão interessante, mas eu, sinceramente, não ligo muito. É um tênis de plástico, não tem muito o que fazer, né? E acredito que a intenção fosse essa mesmo, né? Então é isso. Falando um pouco mais sobre a construção do tênis, na parte da língua ele tem a logo da Nike SB, só que diferente da maioria dos Dunks, ele não vem escrito Nike, ele vem simplesmente o SB, o símbolo da Nike, e embaixo a hashtag Nike SB Forever, remetendo ao legado do Sandy Bodecker, que infelizmente deixou a gente aí, mas deixou o legado eterno aí pela frente. Na parte de trás também não tem a escrita famosa Nike na parte de trás, ela tem simplesmente a logo da Nike e o SB. Eu achei um detalhe bem legal, eu achei que traz jus ao legado do cara e é uma referência direta, né? Agora falando da sola, ela é uma sola que vem junto com os cortes. A parte da sola, ela é uma sola translúcida, como vocês estão vendo, a minha já está um pouco amarelada e suja. Eu fiz questão de não limpar o tênis para vocês verem como que o tênis fica durante o meu tempo de uso. E ela é uma sola translúcida, tal, que de fato ela vai amarelar com o tempo. E de resto ela é uma sola vermelha e é outro detalhe genial que eu achei do tênis. Agora falando para mim, que é um dos detalhes principais do tênis na minha opinião, que são as palmilhas. Como vocês estão vendo, as palmilhas são completamente diferentes, são duas artes. A do lado direito se remete ao Dunk que eu falei no começo do vídeo, o Dunk de 2003, e esses foram os cortes exatos dos samples que, como eu disse, foram feitos justamente para o tênis se tornar um de um, né? E essa é uma foto que foi tirada na época, que na época causou muitos comentários e tal. E esse é o tênis original. Agora, na palmilha esquerda tem a foto do Sandy com o filho dele, né? Uma foto bem bonita também. E não tem nem muito o que falar, velho. É um tênis absurdo, assim. Eu fico muito feliz de ter esse tênis na minha coleção mesmo. E genial, velho, genial. Não canso de falar que esse tênis é genial, porque ele realmente é, mano. Pô, família, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Por mais que vocês muita gente não gosta do tênis, eu espero que quem não conhecia a história ficou conhecendo aí agora e deu uma segunda chance aí pro tênis, que, como eu já disse várias vezes no tênis, é um tênis genial. A história dele é absurda e com certeza é um marco dentro do universo dos sneakers. E no mais é só, eu espero que vocês tenham curtido. Fazia muito tempo que eu não aparecia por aqui, mas
aguardem que vai ter muita coisa da hora no canal esse ano, vocês podem acreditar. Então é isso, demorou e fiquem bem.